Ok pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Lucas aqui do canal Pipa Hardware, resumão de notícias. Para quem não conhece, é um quadro quinzenal onde eu pego as principais notícias do mercado de hardware PC Game, trago um único vídeo no formato mais compacto para atualizar você que não tem muito tempo para acompanhar diariamente tudo que é anunciado ou não tem conhecimento para entender todos esses números, essas especificações complexas que aparecem todo santo dia na internet. Hoje eu vou comentar sobre uma grande possibilidade da Nvidia anunciar sua próxima geração de placas ainda no mês de maio, um rumor. A Intel 10ª geração, que todo resumão eu comento os vazamentos e agora é oficial. A Intel lançou o seu CPU de 10ª geração, nós temos os preços e todas as especificações. Também vou falar sobre os novos Ryzen 3, 3100 e 3300X, que aparentemente eram diferentes apenas no clock, mas pode haver uma outra diferença interna, de forma que o 3100 pode ser de uma certa forma capado, a gente já vai falar sobre isso. Vamos falar sobre novos CPUs AMD AF, sim, não é apenas o 1600 AF, já existem outros sendo lançados. Vamos falar sobre a Intel 11ª e 12ª geração, pois é, já mal lançou a 10ª, já estamos falando sobre novas gerações, inclusive sobre as próximas gerações da AMD também, entre várias outras coisas. Se você ficou interessado, vem comigo até o final. Esse vídeo é um oferecimento da nova linha de fontes Cooler Master MWE White V2, disponível nas potências de 450 a 750 watts. Elas contam com selo 80 Plus White, com eficiência prática variando até o nível bronze, topologia DC-DC com garantia de linhas estáveis e mais seguras, circuito LLC 12 volts dedicado e cabo de força no padrão brasileiro, garantia nacional de 3 anos, saiba mais pelo primeiro link na descrição. E continuando o assunto do último resumão, para quem não assistiu eu vou deixar aparecendo aqui, lá eu havia falado para vocês que a AMD estaria para lançar dois novos Ryzen de 3ª geração, agora com 4 núcleos e 8 threads, não havia aparecido ainda, a gente tinha apenas do 3500X, de 6 núcleos e 6 threads para cima. Oficialmente a AMD já anunciou, nós estamos falando do Ryzen 3 3100, e Ryzen 3 3300X, ambos Zen 2, 7 nanômetros, com todas as melhorias que foram feitas na 3ª geração, e os preços já foram anunciados. O Ryzen 3 3100 foi lançado por $99 e o 3300X $20 a mais, $120. Ambos os CPUs vão competir ali com o novo Core i3 10100, que tem também 4 núcleos e 8 threads. Então foi uma estratégia da AMD para brigar com um CPU que a Intel não havia apresentado antes, um CPU de 4 núcleos e 8 threads numa categoria de preço de 3. Esse era basicamente um i7 da 6ª e 7ª geração, que agora foi relançado como um i3. Nós já vamos falar um pouco mais sobre isso. Porém, lá no outro resumo eu disse para vocês que havia uma diferença interna apenas de clock, de forma com que o 3300X tinha uma frequência boost maior do que o 3100. Mas aparentemente existe uma outra diferença de acordo com o slide que foi vazado. Nós sabemos que a arquitetura da AMD Zen 2 utiliza grupos de CCX, ou Core Compute Complex. E quando a AMD ou quando a Intel vai lançar um CPU inferior, ela não chega na fábrica, na TSMC, na Global Foundries e fala assim, olha, eu preciso que você crie um projeto para mim. Não, ela pega o que ela já tem e vai desabilitando recursos, de forma com que se você olha por dentro um Ryzen 3, ele é similar ao Ryzen 5, ao Ryzen 7, ao Ryzen 9 3950X, onde apenas os caches, o CCX, os núcleos são desabilitados para formar CPUs melhores ou piores. E a AMD vai vendendo e aproveitando todo o seu inventário de chips. Enfim, então, internamente os Ryzen 3 aparentemente são diferentes, aonde a AMD adotou apenas um CCD para os dois CPUs e cada CCD tem 2 CCX, os Core Compute Complex. No Ryzen 3 3100, alegadamente, a AMD está utilizando 2 CCX, ou seja, 2 núcleos de cada CCX, que somados chegam a 4 núcleos e 8 threads, e 8 MB de cache em cada CCX, somando ali 8 mais 8, 16 MB de cache L3. Ok. Agora, no 3300X, que é um CPU mais caro, que tem um clock maior, ela está utilizando apenas um CCX, ou seja, os 4 núcleos do CCX mais os 16 MB unificados, sem essa soma. Teoricamente, isso pode trazer uma latência menor interna no 3300X, mesmo que você coloque ambos os CPUs no mesmo clock. Teoricamente,
o 3300X ainda pode ser um pouco mais rápido, isso nós vamos ver em futuros testes. Se inscreva no canal e ative o sininho que vocês não vão perder quando o review acabar saindo aqui no canal, ok? Tudo bem? Então, os CPUs estão estimados para chegar em algum período entre maio e junho, segundo os slides vazados ali, mas a própria AMD falou que realmente iria chegar nessas datas. E outra coisa que a AMD acabou confirmando junto com os novos Ryzen são as placas B550, que eu venho comentando com vocês aqui já faz um bom tempo, que vem basicamente para substituir as placas com chipset B450, que por sua vez substituir as placas B350. Embora haja retrocompatibilidade entre elas, você não precisa necessariamente comprar uma nova placa-mãe para usar os novos Ryzen 3 ou os próximos Ryzen de quarta geração, porque eles deverão ser retrocompatíveis nas placas que já existem no mercado. A principal diferença das placas B550 é que a AMD trouxe o PCI Express 4.0 para o afegão médio, para a grande massa de usuários, porque até então o PCI Express 4.0 só tinha nas placas X570, que são bem mais caras que as placas medianas, e as placas TRX40, que é aquele socket lá, o chipset do Threadripper, que são muito mais caras ainda. Agora, essa tecnologia nessas placas vai permitir que você utilize SSDs de alto desempenho, que sim, ainda são muito caros e muito raros, mas deixa a sua placa à prova de futuro. PCI Express 4.0 é uma novidade que veio para ficar, tanto que a própria Intel também está adotando isso nas suas próximas gerações, nós vamos falar sobre isso. Os consoles de próxima geração, PlayStation 5, Xbox Series X, também estão adotando o PCI Express 4.0, ok? A AMD e os parceiros ainda não revelaram os modelos das placas B550, nem exatamente o preço delas, mas é esperado que o preço seja muito parecido com as placas atuais B450, isso é um bom indicativo, porque mostra que a tecnologia de construção do PCI Express nos PCBs amadureceu de tal ponto que já não traz custos exorbitantes para as placas, tal como a gente acabou vendo entre as placas X570, que aumentaram um pouco o patamar de preço em relação às placas X470, talvez também justificado pelo dissipador com a fan no chipset, que certamente ajudou a encarecer um pouco o projeto. Enfim, a AMD falou em algum período entre maio e junho que essas placas devam chegar no mercado. Vamos ficar de olho aqui no canal Paper Hardware, que muito em breve eu vou receber essas placas e fazer os reviews para vocês. E já faz 2 anos desde que a NVIDIA lançou sua última arquitetura, Turing, lá em 2018. Eu trouxe diversos reviews dessas placas, falei na época sobre o Ray Tracing, DLSS, enfim. E como a gente sabe, o próprio ritmo da NVIDIA é assim, de 2 em 2 anos a NVIDIA traz uma nova geração de placas. Estamos em 2020 e cadê a nova geração? Estamos quase no meio do ano, já era para a NVIDIA ter anunciado isso, mas por conta da pandemia que está acontecendo, muitas coisas foram canceladas ou adiadas sem um prazo aí determinado. Porém, em um futuro evento que vai acontecer no dia 14 de maio, no YouTube, vai ser uma transmissão ao vivo, o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, fará uma apresentação no GTC 2020 e a chamada que ele fez para os jornalistas foi Get Amped, ou fique empolgado traduzindo, mas no inglês a gente percebe uma alusão, um trocadilho com a palavra Ampere, né, a próxima geração de placas. Então existe uma forte possibilidade que ao menos ele fale sobre a arquitetura, nem que seja para servidores, como costuma acontecer, primeiro para o mercado de data centers, enfim, para depois eles falarem ali sobre o mercado consumidor, que é o que muitos de vocês esperam ver aqui no canal. E agora as minhas previsões, eu imagino que essa geração traga um salto de performance parecido com o que aconteceu entre a série 10 e a série 9, de forma com que uma placa 70 apresentava uma performance de placa 80 Ti consumindo menos, uma GTX 1070 consumia bem menos energia que uma 980 Ti e entregava praticamente a mesma performance. Isso era muito interessante, obviamente custando bem menos que ela também, possibilitando que as pessoas comprassem uma 980 Ti por muito menos, certo? Agora nós temos aqui informações do site China Times, que a NVIDIA está reservando uma grande fatia dentro da TSMC para o processo 7 nanômetros. Essa deve ser a litografia adotada, e se a NVIDIA faz um estrago nos 12 nanômetros atuais, imagine nos 7 nanômetros. Observe, a redução da litografia de 12 para 7, quase a metade. Isso deve proporcionar muito mais transistores e com isso muito mais performance, tal como aconteceu lá atrás. Série 9, 28 nanômetros, série 10, 16 nanômetros,
quase a metade, como está acontecendo nesse momento. A futura geração que vem depois dessa Ampere da NVIDIA seria a Hopper, que deve chegar em 5 nanômetros, esperada para 2022, que seria o ponto aonde a Samsung já teria amadurecido o seu processo de 5 nanômetros ou até SMC. Ainda é incerto se a NVIDIA vai usar uma ou outra. Ainda de acordo com esse site China Times, fabricantes como Asus, Gigabyte e MSI estão em processo de redução do seu inventário, estão liberando tudo que eles têm, fazendo promoções para que eles se preparem para um futuro lançamento. Faz muito sentido eles começarem a se preparar antes para evitar problemas que aconteceu na época da mineração de criptomoedas, onde a NVIDIA queria lançar as placas ali, as Turing, mas tinha muito estoque de placas da série antiga, da série 10. Aí o Jensen falou assim, não teremos novas placas esse ano, passou 2 meses lançar as placas. Foi uma estratégia para todo mundo comprar, já que não vai ter placa nova, eu vou comprar as placas. Aí, 2 meses, lançaram as placas novas. Muitas pessoas ficaram chateadas com isso. Mas, ao menos agora, os fabricantes aparentemente estão limpando seus estoques para isso não acontecer de novo. E é informado nesses vazamentos que haverão algumas ondas de lançamento. As placas da nova geração, a 3080 Ti e 3070, não deverão ser lançadas todas juntas, como aconteceu na série Turing, que a NVIDIA lançou 2080 Ti, 2080 e 2070 de uma única vez, e alguns meses depois lançou a 2060. Existe um outro rumor aqui que foi divulgado por um engenheiro aposentado, esse é o nome do Twitter dele, que inclusive foi deletado já, aonde ele mostrou as placas RTX 3080 Ti, RTX 3080, 3070 e 3060 que seriam lançadas nesses moldes que eu falei para vocês, em períodos diferentes, ali 1 a 2 meses de diferença. Obviamente isso é um rumor não confirmado, ok? Bom, a Computex vai ocorrer até onde se sabe em setembro desse ano, ela foi adiada, talvez possa ser adiada de novo, mas é o que se espera que o evento ocorra nesse período, e é bem provável que na Computex apareçam algumas coisas. O anúncio deve acontecer agora no dia 15, mas o lançamento efetivo das placas deve demorar um pouco mais. Eu imagino, sinceramente, que seria para o 3º trimestre de 2020 em diante, caso não ocorra novos problemas, ok? E quem acompanha o canal sabe há muito tempo sobre a Intel 10ª geração. Quem vê os resumões sabe exatamente todas as especificações que foram vazadas, né, sem querer querendo, aonde tudo já estava na internet, só faltava uma confirmação, e tudo que eu falei aqui no canal, que os sites divulgaram mundo afora, já estavam corretos. Era apenas a própria indústria vazando para testar a opinião do público para ver o que ele achava, né? Enfim, agora oficialmente confirmado, a Intel lançou a 10ª geração de CPUs Core, codinome Comet Lake S, e sempre a Intel faz uma alusão com alguma coisa quente, né? Comet Lake, a 11ª geração vai ser Rocket Lake, enfim. Eles anunciaram 5 Core i9 de 10 núcleos e 20 threads, 5 Core i7 de 8 núcleos e 16 threads, 9 Core i5 de 6 núcleos e 12 threads, 5 Core i3 de 4 núcleos e 8 threads, 5 Pentium de 2 núcleos e 4 threads e 3 Celerons de 2 núcleos e 2 threads. Uma lista enorme de processadores, e pela primeira vez na história, excluindo os Celerons, a Intel trouxe Hyperthread em todos os seus CPUs. Isso foi uma melhoria muito bem-vinda, né, e necessária, porque a gente percebe que hoje CPUs que tem ali 4 núcleos e 4 threads, CPUs tem 6 núcleos e 6 threads, enfrentam algumas dificuldades em aplicações, em jogos, que exigem alta demanda, alta carga de processamento por conta de ter apenas 4 threads, 6 threads. A Intel resolveu isso. Agora o i3, basicamente, é um i7 da 7ª geração. 4 núcleos, 8 threads. Obviamente, com preço de 3, custando $120, que é uma diferença bem grande em relação ao que custava um i7 da 7ª geração. Houve uma melhoria bastante interessante. Os i5 agora basicamente são os i7 da 8ª geração, 6 núcleos, 12 threads. Os i7 basicamente são os i9 da 9ª geração, 8 núcleos e 6 threads. E os i9 não existiam até então nesse segmento mainstream, no segmento dos usuários da grande massa. Pela primeira vez, 10 núcleos e 20 threads na categoria mainstream. Ok? Os CPUs são divididos em algumas categorias, a K, para CPUs desbloqueados por overclock,
o KF, desbloqueados para overclock e sem vídeo integrado, o F, são CPUs sem vídeo integrado, bloqueados para overclock, os CPUs T, que tem um vídeo integrado e tem um clock menor, um TDP menor para projetos mais simples, e CPU sem letra nenhuma, que indica apenas um chip comum, com um chip gráfico integrado e sem o suporte para overclock. Sei que parece um pouco confuso, mas a tabela que eu estou mostrando explica um pouco mais sobre isso, certo? E os chips que mais me pareceram interessantes aqui, minha opinião, i3 10100, $122, que é o mesmo preço do novo Ryzen 3 3300X, por isso que a AMD lançou esse CPU. Também ambos os CPUs têm 8 threads. Como uma alternativa, o Ryzen 3 3100, que é um pouco mais simples, também oferece 4 núcleos e 8 threads e custa menos, $99. Então nessa categoria de preço, a AMD ainda está oferecendo um custo menor para ter 8 threads. Na parte de cima, o i5 10400F, sem gráfico integrado, oferece 12 threads por $157. E nessa faixa de preço ele está mais barato que o Ryzen 5 3600, que você encontra por cerca ali de $180. Você até supostamente teria o 3500X por $105, mas é um CPU exclusivo da China que não é vendido em larga escala no mundo todo. Na parte de cima, o i7 10700F, também sem gráficos integrados, oferece 16 threads por $298, que é o mesmo preço cobrado hoje no Ryzen 7 3700X. E aí, claro, núcleos, threads, enfim, não são tudo. A gente tem que colocar lado a lado para ver a performance prática, porque esses CPUs chegaram com clocks bem altos e isso com certeza ajuda na balança final. Isso em testes nós vamos ver em breve aqui no canal Paper AI Hardware, ok? E infelizmente, caso você tenha um CPU de 8ª ou 9ª geração, junto com uma boa placa-mãe, não vai ser possível utilizar os novos CPUs na mesma placa, porque o socket mudou, não é mais o 1151, e sim o 1200, tem mais pinos, e segundo a Intel ele é eletricamente e mecanicamente incompatível, então você não consegue colocar os novos CPUs nas placas antigas ou os CPUs antigos nas placas novas, ao menos não oficialmente, né? Porque no passado já aconteceu dos usuários conseguirem dar o suporte CPUs de 8ª geração nas placas de 7ª, mesmo a Intel falando, não, é impossível, não tem como, os caras foram lá e conseguiram, ou seja, era possível, a Intel só não queria dar o suporte. Agora a Intel está lançando novas placas, Z490, vai ter review aqui no canal muito em breve de placas assim, H470, B460 e H310, ou H410, enfim. Ainda não existe uma previsão exata de quando os CPUs e as placas chegam ao mercado, mas é esperado que apareça em algum momento entre maio e junho de 2020, caso não ocorra mais problemas e mais atrasos. E a gente mal acabou de falar sobre Comet Lake, geração 10, nós já temos informações sobre a geração 11 e também sobre a geração 12, que seria aí a Alder Lake, geração 11, Rocket Lake, geração 10, Comet Lake, não se perca nos nomes. E algo parecido que aconteceu no passado pode voltar a acontecer, afinal não há nada de novo debaixo do sol. Vocês lembram que em 2017 a Intel lançou a 7ª geração dos CPUs Intel Core, né, bem no comecinho do ano. Eu fiz o review de placas e CPUs aqui no canal, 2 meses depois a AMD lançou os Ryzen, a AMD viu que precisava fazer alguma coisa e 7 meses do lançamento da 7ª geração, ela simplesmente fez uma coisa inacreditável, ela matou a sua geração inteira e lançou a 8ª. Isso foi uma coisa muito bizarra na época, eu fiz vários vídeos falando sobre o assunto, muitas pessoas que tinham acabado de comprar os CPUs, viram que saiu i5 de 6 núcleos, i7 de 6/12, né? E os preços muito parecidos com os i7 da 7ª geração. Enfim, por que pode acontecer de novo, pessoal? Porque existem vazamentos que ainda em 2020 a Intel pode lançar a 11ª geração e esse seria o verdadeiro lançamento da Intel. Porque se você analisa o que é a 10ª geração, basicamente a arquitetura Skylake, a mesma de 2015, os mesmos 14 nanômetros. O que a Intel fez na 10ª geração foi colocar mais núcleos e reduzir a categoria de preços. Como eu falei para vocês, o i7 agora é o i9, o i5 agora é o i7 de 8ª, o i3 agora é o i7 de 7ª. Ela baixou o preço dos CPUs e colocou mais núcleos e o recurso de mais threads, o hyperthreading nos CPUs ali. É uma coisa bem-vinda? Obviamente sim, muito bem-vinda para competir contra os Ryzen de 3ª e 4ª geração que devem chegar aí. Mas o
possível, olha só, rumor, possível verdadeiro lançamento da Intel traria mais coisas interessantes, como por exemplo, PCI Express 4.0. Mas não para por aí. Um novo design do núcleo do processador, um redesign no núcleo. Uma nova arquitetura, substituindo a antiga Skylake. Suporte para gráficos Xe. Lembra daquela GPU que a Intel apresentou no começo do ano, aquela nova arquitetura que deu aí muito o que falar? Talvez nessa geração já trariam ali chips gráficos integrados com essa nova arquitetura, substituindo as Iris Plus, geração 11, geração 12, enfim. E a Gigabyte deu uma informação bem relevante, de uma forma não oficial. Os funcionários da Gigabyte, uma live respondendo ao usuário, dizendo que as placas que estão sendo lançadas, como a Z490, também vão suportar essa 11ª geração, confirmando o que a Intel tem feito há anos. 2 gerações, troca o socket. Isso há muito tempo é assim. Então, 10ª geração Comet Lake, 11ª Rocket Lake devem ser compatíveis nas placas atuais. Agora, o estranho de tudo isso é que as placas Z490 aparentemente suportam o PCI Express 4.0, mas os CPUs de 10ª geração não suportam. Eles ainda usam o antigo 3.0, o mesmo 3.0 desde o Skylake, do Kaby Lake, do Coffee Lake, enfim. Porque, como eu falei para vocês, a arquitetura ainda é a mesma. É um refresh do refresh, com mais núcleos, com mais threads, com preço menor. Mas as placas já estão preparadas para você colocar o suposto verdadeiro lançamento nela, que seria o Rocket Lake, que ele sim traz o suporte a PCI Express 4.0. Então são placas à prova de futuro, ao menos um futuro de 2 gerações. Isso acaba deixando a leve impressão que os CPUs de 10ª geração são apenas temporários para o verdadeiro lançamento, tal como aconteceu na 7ª geração da Intel. Lançou, 7 meses depois, pum, nova geração. Ao menos aqui fica implícito que a 11ª geração, Rocket Lake, deve ser retrocompatível com as placas que estão sendo lançadas agora. O processo litográfico deve continuar estagnado nos 14 nanômetros, ao menos até a 12ª geração Alder Lake, que nós já vamos falar. E falando em retrocompatibilidade, apesar da Intel não oferecer retrocompatibilidade nos seus CPUs por muitas gerações, os coolers deverão continuar compatíveis, porque o socket, tudo bem, aumentou ali, mas a furação permanece a mesma, segundo o que diz o fabricante Noctua, aquele famoso fabricante dos coolers de 2 kg de puro metal que você coloca em cima do seu processador. Eles falaram ali que a furação, a montagem dos coolers no 1200 é basicamente a mesma dos antigos 1151, 1155, 1156. Portanto, os coolers que oferecem suporte para o 1151 e esse que eu falei para vocês, também oferecerão suporte para o 1200. Coolers mais antigos do fabricante sem o suporte para esses sockets atuais vão receber kits de atualização grátis em alguns modelos e kits pagos, ao menos o frete, em outros modelos. Então a Noctua está trazendo o suporte estendido para CPUs, mesmo para quem comprou o cooler há muito tempo atrás. Agora sim, 12ª geração, rumor, campo dos rumores, pessoal. Supostamente em 2022, daqui a 2 anos, a Intel deve lançar a 12ª geração com um novo socket de novo, e seria o LGA 1700, com uma grande quantidade de pinos a mais em relação aos CPUs atuais, indicando que ou os CPUs vão ser maiores ou a densidade de pinos vai ser ainda maior, mesmo que num espaço ali mais compacto devido a maiores tecnologias. Codinome Alder Lake, e o principal diferencial seria um grande redesign nos núcleos e no processador, talvez como uma solução para aqueles problemas encontrados lá em 2018, Meltdown, Spectre, você se lembra, fez um vídeo aqui no canal na época. Então, esse socket LGA 1700 seria esperado para receber 3 gerações, ao contrário das 2 gerações que normalmente a Intel oferece hoje. Então teria uma longevidade um pouco maior como resposta ao AM5. A gente sabe que hoje o AM4 da AMD traz a retrocompatibilidade de 2017 para cá. 4 anos, porque em 2020 a AMD vai lançar os Ryzen de 4ª geração, mantendo o socket AM4. Só no ano que vem que a AMD vai lançar o AM5, porque viram grandes novidades, CPUs em 5 nanômetros, e aí, segundo o que a AMD fala, vai ser necessário trazer um novo design. O que ela prometeu lá atrás, 4 anos no mesmo socket, ela cumpriu. Agora a Intel, teoricamente, nos rumores, estaria fazendo algo similar,
prometendo mais gerações sem trocar o socket. Ok. E seria nessa geração a, enfim, transição para o DDR5. Nós já estamos há muitos anos no DDR4, e o DDR5 está sendo prometido e adiado, prometido e adiado. Manteria o PCI Express 4.0 ou trocaria para o 5.0, que já está até finalizado lá nos padrões, e a quantidade de núcleos seria de até 16, porém com um conceito bem diferente. Vocês já ouviram falar sobre o Big Little da ARM? É um layout onde nós temos núcleos maiores e núcleos menores. No mesmo die, você teria, no caso aqui dos CPUs Intel, 8 núcleos maiores para atividades como renderização, games, coisas pesadas, e 8 núcleos menores, literalmente menores, para atividades mais simples, visando a economia de energia. Então você teria um CPU mais inteligente, com núcleos específicos para atividades específicas. E aqui no canal tem comentários sobre os CPUs AMD AF que apresentam vantagens interessantes. Por exemplo, o Ryzen 5 1600 AF, eu fiz um comparativo com vários CPUs, eu vou deixar aparecendo aqui no canto, caso você queira ver, e recomendo que vocês vejam, onde basicamente a AMD tem pegado os CPUs antigos e relançado em arquiteturas mais novas. O 1600 AF, por exemplo, traz arquiteturas Zen+, de segunda geração, 12 nanômetros, e várias melhorias internas importantes. E aparentemente a AMD não parou de lançar CPUs AF. Um varejista alemão informou que o novo Ryzen 3 1200, olha só, primeira geração, só que agora AF, 1200 AF, está sendo vendido por 59 euros, ou 78 dólares na Newegg americana. Basicamente ele recebeu arquiteturas Zen+, litografia 12 nanômetros, e com isso todas as melhorias de PC, controlador de memória, Precision Boost Overdrive, eficiência energética, que vocês já conhecem aí da segunda geração da AMD. Nesse preço ele faz frente ao Core i3 9100F, que agora, tudo bem, já foi substituído pela Intel 10ª geração, mas fica apenas 20 dólares abaixo de um Ryzen 3 3100. Que me parece um CPU muito mais atrativo, porque também oferece 4 núcleos, porém 8 threads, só que a arquitetura Zen 2, mais threads, uma nova arquitetura por um preço um pouco acima. Então, honestamente, não me pareceu um CPU tão interessante nesse momento do mercado, com essa nova leva de CPUs quad-core. Talvez, se não tivesse lançado os Ryzen 3, talvez seria um CPU ali viável, né? E caso a AMD eventualmente lance CPU abaixo, ele iria brigar contra os Athlon da AMD. São CPUs de 2 núcleos que tem vídeo gráfico integrado, e nesse caso aqui não tem, mas ficariam ambos brigando na mesma faixa de preço. Enfim, vamos ver o que eles deverão fazer no mercado, né? Aparentemente são opções de baixo custo que tem ali como vantagem principal, acredito eu, uma porta de entrada para um gigante ecossistema de CPUs da M4, mas não me parece, nesse momento do mercado, uma opção interessante, e essa é apenas a minha opinião, ok? Vamos para a última notícia, eu já estou até cansado de falar, caramba, cara, que resumão grande. Historicamente a Intel oferece, de novo Intel, Lucas, historicamente a Intel oferece CPUs final K desbloqueados para overclock, vários CPUs não K, que você não pode fazer overclock, mas em algum momento de 2017 eu fiz um vídeo aqui no canal que vários fabricantes de placas-mãe liberaram BIOS que você conseguia fazer overclock mesmo em CPUs não K através do Basic Clock. Eu mesmo coloquei um Core i3 6100 a 4.4 GHz, que era uma coisa impossível, mas pouco tempo depois a Intel foi lá e proibiu isso, não deixou mais fazer, e o usuário precisava reverter a BIOS para poder voltar a fazer esse tipo de prática, embora nas novas BIOS que saíram foi proibido reverter a BIOS também, ou seja, a Intel falou não e ponto final, né? E a gente viu que os CPUs não K tinham margem sim para subir tranquilamente, sem nenhum problema. Um 6100 subiu muito, vocês viram aí no meu vídeo. Agora parece que a ASRock está peitando a Intel de novo, e a gente conhece a ASRock, ela sempre tem um histórico de tentar liberar o overclock em CPUs assim, a Intel vai lá e puxa a corda de novo. Ela criou aqui, supostamente, um rumor, um software, um recurso nas suas placas para liberar o power limit dos CPUs de 10ª geração bloqueados para 125 watts, permitindo que o CPU bloqueado rode em clocks nativamente maiores, mesmo em, olha só a parte interessante, mesmo em chipsets que normalmente não fazem overclock, como por exemplo B460 e H470. A gente sabe que o overclock geralmente fica restrito às placas Z. Agora, esse recurso, que não seria na verdade um full overclock, mas sim apenas uma liberação de energia,
permitiria que você rodasse com clocks maiores. A fonte do vazamento não se identificou, a gente aguarda mais informações. E com isso chegamos ao final de mais um gigante resumão com muitas notícias. Isso que dá a passar 15 dias sem falar de notícias aqui no canal, mas eu acredito que vocês gostam, que acaba não trazendo tantas notícias o tempo todo, e sim apenas em um vídeo para deixar mais resumido, né, e focar nos testes, que é o que eu mais gosto de fazer aqui no canal. Caso você queira comprar algum hardware na Terabyte Shop, um PC, uma placa de vídeo, CPU, enfim, SSD, compre aqui no primeiro link da descrição, você vai estar ajudando o canal a se manter criando conteúdo para vocês. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, até o próximo resumão, e nós teremos vídeos normais aí no canal nos próximos dias.